vou mostrar para vocês como acessar o site do SEI. Vocês vão acessar o portal da Unifal, né? Todo mundo já conhece aqui, unifalmg.br/portal. Nesse endereço vocês vão ter o menu, aqui o link no canto superior direito, SEI, basta clicar aqui então, vocês vão ter acesso ao site do SEI. Ele é um site que está em constante manutenção, em constante evolução, e aqui vocês vão encontrar todo o material e toda a referência necessária para uso do SEI na Unifal. Então aqui a tela inicial que explica o motivo da gente estar usando o SEI, o que é o SEI, o funcionamento do SEI. A gente tem aqui uma parte de descrição mesmo do sistema, né, do objetivo do sistema. O menu legislação, vocês vão encontrar aqui algum material, aliás, bastante material importante a respeito da base legal, né? Por exemplo, a portaria que institui o SEI na Unifal, a portaria do MEC, a portaria 1042 aqui do MEC, ela então institui o uso de um sistema eletrônico de informações no âmbito do MEC, né? Então essa portaria é a portaria onde tudo começou, né? É o MEC dizendo então que toda instituição vinculada a ele tem que utilizar um sistema de informação eletrônico. Aquelas instituições, obviamente, que já possuem o sistema não precisam adotar o SEI, mas a maioria delas, como a gente, né, estamos então, todos que não têm sistema, estamos adotando o SEI. Tem a portaria 940, a portaria da Unifal, que institui então uma comissão para acompanhamento e instalação do SEI na Unifal. Por exemplo, Alex e eu estamos nessa comissão, mas ela também envolve membros do planejamento, do gabinete, da reitoria, da PROAF. E a portaria 926 de 2018, essa portaria eu recomendo fortemente que todos deem uma lida. Ela normatiza então o uso do SEI na Unifal. Ela diz, por exemplo, quais são as atribuições de cada unidade, como que vai funcionar a questão de tramitação, questão de assinatura. Ela diz, por exemplo, aqui que os colaboradores terceirizados eles têm acesso a todas as funcionalidades, mas não podem, por exemplo, assinar documentos, tá? Então recomendo a leitura para que todos fiquem devidamente informados. Bom, existe também aqui nessa parte uma tabela de classificação de assuntos, tá? Vocês vão perceber no SEI que todos os documentos precisam ser classificados, e o Alex agora vai falar um pouco mais dessa classificação de assuntos, da importância dela. Conforme o Kleber falou sobre o código de assunto, agora todos os documentos, assim como os processos, devem ter um código do assunto. Vocês podem ver aqui, tem o código de assunto para atividade meio, que são pessoal, material, patrimônio, e também o código de assunto para as atividades fim das universidades, pesquisa, ensino e extensão. Também tem aqui o prazo de guarda dos documentos, aqui na tabela de temporalidade, da atividade fim, e o prazo de guarda dos documentos também da atividade meio está junto com o código, a tabela de temporalidade com o código de classificação da atividade meio. Bom, continuando aqui no site, a gente tem então um menu também de capacitação, onde tem aqui informações sobre todas as oficinas que estão sendo oferecidas, os locais, os horários, tá? Esse material de apoio talvez é o menu mais importante do site, porque ele traz então o manual do SEI, tá? Eu sugiro que vocês leiam esse manual, né? Tira aí meia hora, 40 minutos, dá uma lida boa nesse manual, que ele é bastante importante. Ele é um pouco mais abrangente do que a oficina, mas serve para vocês também consultarem como referência depois. Bom, aqui tem também os mapas de processos. São mapas que dizem como vai funcionar o processo dentro do SEI. É como se fosse o processo do processo, né? Então, por exemplo, se eu quero saber como assinar um documento no SEI, eu vou verificar o mapa do processo assinar documento. Tá? Então está aqui o documento. Ele aparece na linguagem BPM, mas mesmo quem não conhece muito dessa linguagem vai conseguir acompanhar aqui, tranquilo. Então, como que eu faço para assinar um documento no SEI? Seleciono o documento na árvore do processo, clico em assinar documento e escolho o cargo ou função que eu estou representando naquele momento.
digito a minha senha, teclo Enter. Pronto, o documento está assinado. Então, esse material aqui, ele serve de referência, sempre quando surgir aquela dúvida, vocês podem consultar então, esses mapas de processo. Tá? Esse é um material produzido por mim, pelo Alex, para auxiliar mesmo então, no uso do SEI. Voltando aqui então à parte de material de apoio, finalizando, tem também um termo de encerramento de processo físico, né, que vocês vão entender mais para frente o objetivo dele aqui. Tem um menuzinho aqui de usuário externo, tá? Esse menu traz informações para aquela pessoa que é de fora da Unifal, como ela vai fazer para acessar o SEI, estando, né, não fazendo parte da comunidade acadêmica. É um caso, por exemplo, que eu tenho um processo e eu preciso da assinatura do prefeito, assinatura de um representante de alguma empresa, tá? Então ele vai ler essa informação aqui, vai saber o que fazer, né? Tem que levar aqui alguns documentos no protocolo e fazer um cadastro prévio no SEI para conseguir acesso, tá? Então são informações para o usuário externo. A gente tem também uma área aqui de notícias, né? Sempre notícias sobre o uso do SEI na Unifal. A gente tem aqui um FAQ, que são perguntas e respostas frequentes, né? Então, antes de enviar a sua dúvida, você pode dar uma consultada aqui no FAQ, de repente a sua dúvida já foi respondida, tem bastante coisa aqui já, e à medida que a gente vai aplicando as oficinas presenciais, a gente vai atualizando essa tela também com novas dúvidas, ok? Bom, pessoal, e por último aqui no site, a gente tem a área de contato, tá? Então aqui está o e-mail sei@unifal-mg.edu.br. Esse e-mail, como eu já disse, vocês vão poder utilizar para entrar em contato sobre qualquer assunto relativo ao SEI, né? Inclusive capacitações, demandas, problemas, dúvidas. E além do e-mail, tem o chat, esse botãozinho aqui que fica no canto inferior direito. Quando vocês clicam nele, vocês abrem então o chat, que pode também ser usado para tirar dúvidas, ok? Bom, pessoal, então agora que a gente já conhece um pouco do SEI, conhece também o site do SEI, vamos então partir para acessar o sistema, né? Vamos então, como que a gente faz para acessar o SEI aqui na Unifal? Vou abrir aqui uma nova aba do navegador. Então eu vou digitar o endereço do SEI, que é sei.unifal-mg.edu.br, ok? Esse é o endereço do SEI na Unifal. Ao acessar o SEI, vocês vão se deparar com uma tela de login e senha. Aqui a gente vai utilizar o mesmo login e senha que a gente já utiliza nos demais sistemas. Pronto, acessei o SEI. Aqui nessa interface tem alguns elementos que eu gostaria de mostrar para vocês, para que vocês possam utilizar o SEI com mais tranquilidade. A primeira item aqui da interface que eu gostaria que vocês prestassem atenção é esse botão aqui, o botão de controle de processo. Eu costumo chamar ele de grelha, né? O botão da gradinha aqui, enfim. Esse botão, ele é o botão salva-vida de vocês, tá? Sempre quando vocês estiverem numa tela onde vocês não sabem como sair, como chegaram, enfim, esse botão vai voltar sempre para a tela inicial, tá? Então vocês podem utilizar esse botão sempre que precisarem voltar para a tela inicial. É muito importante, ele sempre vai estar aqui e ele sempre vai salvar a vida de quem está perdido no SEI. Bom, do lado desse botão tem outra informação muito importante, que é a unidade em que você está lotado. É muito importante você escolher corretamente a unidade. Normalmente vai aparecer aqui uma ou mais unidades, né? Às vezes, normalmente mais de uma unidade. Aqui para mim está aparecendo várias, porque eu estou logado como administrador. Então aparece muita mesmo, mas na maioria dos casos vão aparecer umas 5, 6 unidades, porque geralmente são as unidades em que a pessoa está lotada, né? Então às vezes você faz parte de alguma comissão, você está em algum conselho, faz parte de algum colegiado. Tudo isso para o SEI é unidade, tá? Então, mesmo que você esteja lotado só em uma unidade regimental, né, na Unifal, pode ser que você faça parte de comissões, então essas comissões vão estar aqui nessa lista de unidades. E é importante que você selecione corretamente a unidade que você quer representar nesse momento, né? Então, por exemplo,
eu estou lotado aqui na GDGI, que é uma unidade dentro do NTI, mas também, por exemplo, faço parte aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, FCF. Se eu quiser tramitar processo, receber processo como Faculdade de Ciências Farmacêuticas, eu tenho que escolher aqui a unidade correta, senão não vai funcionar, né? Eu sempre tenho que dizer para o SEI quem eu estou representando nesse momento, ok? Deixa eu voltar aqui para GDGI. Um detalhe, o que eu faço então se a unidade que eu estou lotado não está aparecendo aqui nessa lista de unidades? Bom, nesse caso vocês devem procurar a Progep, né? A Progep que faz o cadastro de unidades e que é responsável também pela lotação dos servidores nas suas respectivas unidades. Tá? Então qualquer divergência entre a informação que está aqui nesse campo e a real lotação de vocês, a Progep então deve ser informada. Complementando a informação do Kleber sobre o colaborador terceirizado. O servidor deve procurar a Progep e o colaborador terceirizado, o fiscal do contrato da sua empresa. Então, gente, aqui na tela inicial do SEI, vocês vão ver que ela é dividida em duas colunas, né? Uma coluna de processos recebidos e uma coluna de processos gerados. A gente costuma chamar isso daqui de mesa, né? Fazendo então uma analogia mesmo com a sua mesa de trabalho, que hoje tem processos físicos e agora vai passar a ter processos eletrônicos, né? Vai ser dentro do SEI. Então aqui os processos recebidos são processos que a GDGI está recebendo e aqui processos que a GDGI gerou, mas ainda não foram tramitados. Bom, aqui na pilha de processos gerados, vocês podem observar que tem dois processos aqui atribuídos, né, com o meu nome, que é atribuídos a mim. Se eu quiser verificar, né, trabalhar só nesses processos, eu posso utilizar esse filtro aqui, ó, ver processos atribuídos a mim. E aí eu só fico vendo, então, aqueles processos em que eu estou trabalhando, tá? Se eu quiser voltar, então é só clicar aqui em ver todos os processos, ok? Bom, aqui no lado esquerdo a gente tem, então, alguns menus, algumas opções. Nós não vamos explorar todas elas, né? O objetivo aqui não é esse. Mas a gente tem, por exemplo, então, iniciar processo, que é a principal função do SEI, a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai utilizar essa função, iniciar processo. A gente tem, então, modelos de favoritos, blocos de assinatura, acompanhamento especial, tá? Então, a gente sempre vai voltar aqui nessas opções e vocês vão entender daqui a pouco o objetivo de cada uma delas.